Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre os deveres e os direitos das testemunhas. Nós estamos tratando da fase instrutória no procedimento comum da tutela cognitiva. Já falamos sobre a teoria geral das provas, já falamos sobre diversas modalidades de provas em espécie e estamos nesse momento tratando da prova testemunhal. Já tivemos também alguns vídeos para explicar a prova testemunhal aqui disponibilizado para os senhores e quero hoje tratar, como eu lhes disse, sobre os deveres e os direitos da testemunha. Como deveres da testemunha, a gente deve começar a análise por meio do artigo 378 do CPC, artigo 378 do CPC, que prevê, vejam lá, ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Em sentido assemelhado, vejam que o artigo 380 vai dispor que incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, nós vimos que testemunha é, por definição, um terceiro, não pode ser parte. Inciso 1º, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Então veja que esses são deveres da testemunha associados ao artigo 463, que fizemos menção no vídeo anterior, artigo 463. Percebam aí, ó, o depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. É tido como munus público a atuação da testemunha em juízo. Daí que ela precisa atuar com a verdade. Bom, um outro dever da testemunha é mesmo o comparecimento em juízo. Tá errado aqui essa página. O comparecimento em juízo, inclusive sob pena de condução coercitiva, ele consta do parágrafo 5º do artigo 455. Nós vamos tratar desse artigo 455 melhor, com mais calma adiante, que trata da intimação da testemunha. Veja que o parágrafo 5º dele vai prever que a testemunha que intimada, na forma dos parágrafos como nós veremos, se a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, ela será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. É a condução coercitiva ou a condução sob vara. Nós falaremos melhor dessa previsão adiante num outro vídeo. Bom, um terceiro dever da testemunha é expressar a verdade. O 380 ele já tinha nos dito isto, né? Incumbe ao terceiro, em relação à causa, informar os fatos e as circunstâncias que tenha conhecimento. Vimos que é um serviço público a atuação em juízo pelo 463, e o artigo 342 do Código Penal vai prever que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, que nos interessa aqui é testemunha, é um tipo penal, tá? Com pena de reclusão de 2 a 4 anos em multa. Então fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, que é um crime, é um tipo penal, tipo de falso testemunho. Só que nós vamos tratar aqui também dos direitos da testemunha. E um dos direitos das testemunhas consiste em recusar, deixar de testemunhar, de prestar o depoimento em algumas hipóteses. Então, essa obrigação da testemunha falar a verdade, de depor, o crime de falso testemunho do artigo 342 do Código Penal, eles são excepcionados
pelas hipóteses do artigo 448 do CPC. Segundo o artigo 448 do CPC, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, grave dano material ou moral, a própria testemunha, seu cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, faz com que a testemunha não tenha o dever de prestar o depoimento. E também não há o dever de prestar o depoimento quando o fato disser respeito, por estado ou profissão, a uma hipótese em que se deva guardar sigilo. O dever de sigilo faz com que a testemunha pense num advogado, pense num conciliador, mediador judicial. Ele não pode atuar como testemunha dos fatos sobre os quais ele deva guardar sigilo, um médico também. Ok? Então, esse artigo 448, ele acaba sendo uma exceção ao dever de expressar a verdade, ao dever de prestar o depoimento, e ele também é uma exceção ao crime de falso testemunho lá do artigo 342 do Código Penal, que fizemos menção ainda há pouco. Nesses casos do artigo 448, que a testemunha não é obrigada a depor, a testemunha pode inclusive peticionar em juízo, pode se manifestar antes da AIJ, no sentido de que ela seja escusada do dever de depor, de comparecer à IJ, para que ela não tenha que ir lá comparecer e falar. Ela pode peticionar previamente, já tendo sido designado uma IJ para a sua oitiva, apresentando os motivos e, se possível, com provas que lhe enquadrem nesse artigo 448 do CPC. Então, além desse direito, de não ser ouvida nessas hipóteses, a testemunha também tem o direito, percebam, senhores, de ser tratada com urbanidade. É o que consta do artigo 459, no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 459. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. A testemunha contribui com o juízo. É um munus público, como nós vimos. Ela não comparece à sede do juízo, na IJ, para ser humilhada. Evidentemente que não. Um outro direito da testemunha é a oitiva na comarca de sua residência. Nós veremos, quando do tópico da documentação do depoimento, o parágrafo 1º do artigo 453, que prevê a possibilidade da oitiva da testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa, em foro diverso, daquela onde tramita o processo. A testemunha pode ser, o depoimento da testemunha pode ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que pode ocorrer inclusive durante a AIJ. Então veja, a testemunha, por videoconferência, nessa hipótese do 453, parágrafo 1º, vai comparecer ao juízo do local onde reside, e aí perceba que o parágrafo 2º determina que os juízos envolvidos, onde tramita a causa e onde a testemunha reside, devem estar equipados com equipamentos de transmissão que permitam a transmissão, a captação e recepção de sons e imagens. Caso contrário, não vai restar outra alternativa que não a oitiva, a colheita do depoimento da testemunha por meio de carta precatória, quando envolve atos judiciais de comarcas distintas. A forma de comunicação, quando não há hierarquia, nós já vimos, é a carta precatória. Um outro direito da testemunha, além de ser tratada com urbanidade, ser ouvida na própria residência, não depor nas hipóteses do 448, um outro direito da testemunha é o de ser ressarcido das despesas. Artigo 462. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-lo logo que é arbitrado ou depositá-lo em cartório dentro de 3 dias. A testemunha tem, portanto, o direito de ser ressarcida
das despesas para o comparecimento em juízo. E, por fim, a previsão do parágrafo único do artigo 463, a testemunha tem o direito de, quando se ausentar do trabalho, não ser descontado o dia. 463, parágrafo único, a testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência perda de salário nem desconto no tempo de serviço. Então ela vai receber normalmente e vai contar um dia de trabalho normalmente porque ela está realmente desempenhando, como nós vimos, um munus públicos. Equipara-se, está aqui, o depoimento da testemunha é considerado serviço público, ok? Então, senhores, com isso a gente encerra o estudo dos deveres e direitos da testemunha. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar com os senhores, vamos começar a estudar a produção da prova testemunhal em juízo. Agora, para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.